O programa a seguir é livre para todos os públicos. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta instalação em primeira reunião da 36ª Sessão Extraordinária. Sessão esta convocada por Sua Excelência o Prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, solicitando o pedido de convocação de sessão extraordinária para apreciarmos o projeto de lei número 9.174/011, que autoriza o município a constituir um consórcio intermunicipal de saúde entre os municípios alcançados pelo estado de calamidade pública e da outras providências. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, a pedido de Sua Excelência o Prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, eu estou retirando o projeto e, consequentemente, a urgência na aprovação para melhor análise e correção daquilo que se fizer necessário. Portanto, o governo, através da liderança, retira o projeto objeto da presente convocação extraordinária. Pois não, vereador. Portanto, senhores vereadores, na qualidade de líder de governo, o vereador Jorge Carvalho retira a pedido do governo municipal. Portanto, fica sem objeto a convocação desta sessão, pelo motivo que eu declaro encerrados os trabalhos desta instalação em primeira reunião da 35ª Sessão Extraordinária, marcando a próxima para... Antes, eu gostaria de comunicar que nós temos uma sessão, a nossa primeira sessão ordinária, para as 17h30, né? Mas se eu tiver aí a concordância da grande maioria, nós podemos fazer uma interrupção de 10 a 15 minutos e retornarmos logo após para o início da próxima sessão. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Declaro encerrados, portanto, os trabalhos desta sessão. Muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta instalação em primeira reunião da 5ª Sessão Ordinária. Dando boa-vinda a todos os senhores vereadores para esse ano inteiro de 2011, nós teremos, com certeza, de muito trabalho e dedicação. Portanto, as boas-vindas a todos. Solicito ao vereador Isaac Demane, nosso primeiro secretário, que faça a leitura do expediente, por gentileza. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Que Deus possa estar abençoando o nosso trabalho nesse ano de 2011. Expediente da reunião do dia 3 de fevereiro de 2011. Projetos de indicação legislativas do excelentíssimo senhor vereador Luciano Faria, número 9197/11. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que cria o memorial público em homenagem às vítimas da tragédia climática ocorrida em 12 de janeiro de 2011. Do excelentíssimo senhor vereador Marcos Medeiros, indicação legislativa número 9195/11. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que cria o programa de prevenção à catástrofe no âmbito do município de Nova Friburgo. Também do vereador Marcos Medeiros, a indicação legislativa número 9196/11. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que disponibiliza às associações de moradores rádio de comunicação móvel e dá outras providências. Projeto de reunião específica do excelentíssimo senhor vereador professor Pierre, número 9190/11. Reunião específica em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizada no dia 24 de fevereiro, às 18 horas. Projetos de resolução legislativa do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, número 9191/11.
2011. Concede título de cidadão friburguense ao senhor Gilvan Verbicário Feijó, número 9192/2011. Concede título de cidadão friburguense ao senhor Luiz Lindenberg Faria Filho, número 9193/11. Concede o título de cidadania friburguense ao senhor Marcelo Bezerra Crivella, número 9194/11. Concede o título de cidadania friburguense ao senhor João Paulo Mori. Projetos de lei do Executivo Municipal, número 9193/11. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º e do parágrafo único do artigo 5º, ambos da Lei Municipal, número 3.894, de 21 de janeiro de 2011, dando nova redação aos dispositivos. Número 9176/11. Ratifica o protocolo de intenções celebrados entre os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, objetivando a constituição de consórcio intermunicipal Serra Carioca. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, número 9175/11. Cria o Monumento Gaia e institui o Dia de Memória às vítimas da tragédia da chuva na região serrana do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Número 9186/11. Acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 2º da Lei Municipal, número 3.892/11, e dá outras providências. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Dispõe sobre a implantação de unidade de tratamento de doentes oncológicos no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Futebol no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a implantação de entradas e caixas exclusivos nas agências bancárias do município de Nova Friburgo para usuários de cadeiras de roda e dá outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas de recepção principal com informações de forma que especifica dos órgãos da administração pública da Prefeitura Municipal e dá outras providências. Dá a denominação de servidão Travessa Augusta Canela de Matos. Institui a política tarifária do transporte público no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a destinação de arrecadação do IPTU no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito do município de Nova Friburgo das escolas tornarem públicos dados escolares relativos ao seu desempenho e dá outras providências. Dispõe sobre a criação do Dia em Memória às Vítimas das Catástrofes que abalou o município de Nova Friburgo e dá outras providências. Indicações do excelentíssimo senhor vereador Sérgio Xavier. Conclusão do calçamento da rua José Rodrigues Correia, Jardim Califórnia. Colocação de poste de iluminação pública na rua José Rodrigues Correia, Jardim Califórnia. Do excelentíssimo senhor vereador Manuel do Pote. Instalação de uma escola municipal no bairro Venda das Pedras, Córrego Dantas. Do excelentíssimo senhor vereador Renata Birrâmia. Recuperação da rua Norte Hamburgo Muri. Recuperação da estrada Maximilian Falken Muri. Recuperação da estrada Sítio Azul Muri. Recuperação da estrada do Estuqui Muri. Do excelentíssimo senhor vereador Cláudio Damião. Isenção de pagamento de contas e religação de hidrômetros. Desapropriação de imóveis para fim de interesse social. Do excelentíssimo senhor vereador Marcos Medeiro. Colocação imediata de linha de ônibus para a localidade Nova Esperança. Colocação de micro-ônibus para Lagoinha. Melhorias da quadra de esporte localizada na Vila Amélia. Instalação de lixeiras nas vias do bairro Vila Amélia. Capina e limpeza da rua Teresópolis, Vila Amélia. Capina e limpeza da rua Vereador Geraldo Pinheiro, Vila Amélia. Reparo nas calçadas do bairro Vila Amélia. Do excelentíssimo senhor vereador Edson Flávio Coelho. Construção de uma creche no bairro Vila Nova. Construção de uma creche em Nova Suíça. Construção de uma escola e uma creche no bairro São Jorge. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Manuel do Pote, com o Batalhão de Operações Especiais, BOP, pela atuação no resgate às vítimas da tragédia de Nova Friburgo, com a senhora Márcia Patrícia Kienen, pelos relevantes trabalhos prestados à população de Nova Friburgo. Do excelentíssimo senhor vereador Reinaldo Rodrigues, com o casal Andresa Marcelli e André Luiz, pelo enlace matrimonial. Do excelentíssimo senhor vereador Marcos Medeiro, com a Associação da Mulher Maximizada, AMA, pela comemoração dos 10 anos de fundação.
com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e outros pelos trabalhos realizados em prol das vítimas da catástrofe que assolou nossa comunidade. Com a TV Zoom, pela cobertura jornalística da catástrofe que abalou nossa comunidade. Do excelentíssimo senhor vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Adenilton Cunha Tomé e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar do excelentíssimo senhor vereador Manuel do Pote, com os familiares do senhor Júlio Tuller Sobrinho pelo seu falecimento, com os familiares do senhor João Souza pelo seu falecimento, do excelentíssimo senhor vereador Cláudio Damião, com os familiares do senhor Wilson João de Oliveira Correia pelo seu falecimento, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Medeiro, com os familiares do senhor Marco Antônio Verli Conceição pelo seu falecimento, com os familiares do senhor Vitor Lembo Spinelli pelo seu falecimento, com os familiares do senhor Flávio Wanderson Rodrigues de Freitas pelo seu falecimento, com os familiares do senhor Aristóteles de Queiroz Filho pelo seu falecimento, com os familiares da senhora Maria Moreira Leão pelo seu falecimento, do excelentíssimo senhor vereador Isaac Demani, com os familiares do senhor Paulo César Vassalo de Azevedo pelo seu falecimento, com todas as famílias de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Bom Jardim, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e demais cidades atingidas pelos falecimentos dos entes queridos. Requerimentos de informação do excelentíssimo senhor vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da aquisição de materiais pela Fundação Municipal de Saúde. Do excelentíssimo senhor vereador Marcos Medeiro, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca das obras realizadas em escola da rede municipal. Com o Executivo Municipal, requerendo cópias do contrato social da empresa Girlan Editores, assim como cópia dos contratos firmados com essa empresa. Comunicações do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Oi? Não. As comunicações estão no expediente de todos os senhores vereadores. Acho que não há necessidade da leitura, pelo que foi informado aqui pelo senhor presidente. Então, senhor presidente, está lido o expediente dessa reunião do dia 3 de fevereiro. Pela ordem, presidente. Beijão, vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu faço verbalmente um requerimento a Vossa Excelência de voto de pesar pelo falecimento de várias pessoas do município na tragédia, mas especificamente eu gostaria que constasse na ata o voto de pesar pelo falecimento do senhor Assis Cordeiro, empresário da área de transporte popular Assisão, e do senhor Mário Nassif Jorge, popular Mário Turco, massagista do nosso friburguense durante muitos anos, membro da diretoria da Euterp friburguense, onde ocupou, ao tempo em que fui presidente, ele era o meu vice-presidente de patrimônio, pessoa com uma larga folha de serviços prestados à Nova Friburgo. Pequena parte. Pois não. Na hora que começaram as chuvas, houve a transferência dos pacientes do Hospital São Lucas para o Hospital Raul Sertã. Foram improvisados várias enfermarias e eu me assustei vendo o Assisão. Ele estava de fralda, sem camisa e sem calça. Ele entrou e eu falei, o que houve, Assisão? Eu tive um problema nos rins, eu não sabia que ele... Tinha ouvido falar, mas agora Vossa Excelência confirma o falecimento dele. É uma tristeza para a cidade de Nova Friburgo, porque era uma pessoa que sempre contribuía, foi candidato a vereador e sempre ajudou as pessoas. E eu vi, quando ele entrou no Hospital Raul Sertã, de fralda. Não, estava bem. Muito, ele conversou comigo. E veio transferido do São Lucas para o Raul Sertã. Triste. Gostaria até de assinar junto a possibilidade, porque é uma pessoa que eu considerava muito. Ordem, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Gostaria de pedir a permissão do vereador Jorge Carvalho para poder também assinar esse voto de pesar com os familiares do Assisão e também do Mário Nassif, que eram amigos nossos também, pessoas que prestaram relevante serviço à nossa cidade. Senhor presidente. Senhores vereadores, os vereadores estão um pouco ansiosos. Na verdade, nós terminamos agora de fazer leitura
Gostaria de saber se existe mais alguma inclusão em pauta. Sim. Senhor presidente, vereador Renato. eu queria incluir um voto de congratulação ao excelentíssimo senhor deputado Paulo Melo pela eleição para a presidência da Alerj. Pois não, vereador Isaac Demani. Senhor presidente, também gostaria de, na forma verbal, incluir eu fiz um voto aqui de pesar para todas as famílias friburguenses que tiveram perdas em suas famílias, mas especificamente eu gostaria que ficasse registrado em ata e deixar aqui o meu pesar com a família de Paulo Henrique Araújo Júnior, um companheiro que eu tinha, advogado, ex-sócio no escritório de advocacia, filho do ex-vereador Paulo Henrique Araújo, e que, infelizmente, conjuntamente com toda a sua família, foram mais um dos vitimados nessa grande catástrofe que aí machucou o coração de todos nós, que presenciamos e vivenciamos a dor junto com as famílias. Vereador Marco Medeiros. O Paulo Henrique, ele casou com a Cristiane. Quem apresentou a Cristiane ele fui eu. E, infelizmente, na hora também que ele foi retirado, eu estava lá, os três abraçados. Muito triste. É verdade, infelizmente, muito triste. Então, fica aqui esse voto de pesar com a família do Paulo Henrique Araújo Júnior, da Cristiane Martins e de com todas as famílias que perderam, na verdade, seus entes queridos, amigos e companheiros, senhor presidente. Presidente, pois não, vereador. Eu queria solicitar que as indicações que fiz fossem incluídas, porque elas foram solicitadas em regime de urgência, na próxima ordem do dia, que nós hoje não poderemos votar, mas que pudessem ser incluídas em razão da emergência que nós estamos vivendo no município. São indicações ao prefeito com relação a localidades para a construção de casas populares e uma outra que diz respeito à isenção de pagamento de contas de água, de esgoto, hidrômetro, que é um outro tema também relevante, uma vez que muitas pessoas ficaram sem o abastecimento, e a gente precisa tratar dessa discussão, então faço aqui as indicações ao prefeito, e seria importante que nós votássemos em regime de urgência já na próxima semana, por isso solicito aqui a inclusão na próxima ordem do dia. Senhor presidente, pois não, vereador. Com o mesmo objetivo, tem uma indicação legislativa que faço, que cria o Programa de Prevenção à Catástrofe, um projeto de indicação que gostaria de verificar a possibilidade de ser inserido também, e um que institui a nova política tarifária do transporte público em Nova Friburgo, onde tem como objetivo solicitar à própria companhia de ônibus que possa diminuir o valor da passagem para R$ 2,00 nesse período e que possa passar a R$ 1,00 no final de semana. Tenho certeza que são duas atitudes que vão contribuir, haja vista que em novembro eu fiz o requerimento de pedido de informação quais eram as atitudes que estavam sendo tomadas pela Prefeitura para poder se precaver com relação à tragédia. Infelizmente não houve resposta e a gente sabe o que aconteceu aí. Pois não. Senhores vereadores, como nós hoje não temos ainda eleitas as comissões, eu vou fazer uma sugestão e aí solicitar à Secretaria da Casa que na próxima semana, na terça-feira, tragam todas as indicações desta reunião. E acredito que a gente pode dar o parecer verbal a todas, né, na próxima sessão e seguir assim, então, para o senhor prefeito. Em discussão, os votos de congratulação. Não, os vereadores que aprovam as indicações, as inclusões em pauta permaneçam como estão. Aprovadas. Em discussão, os votos de congratulações. Pelosi, presidente. Pois não, vereador. Faço alguns votos de congratulações, dentre eles com a própria TV Zoom, haja vista que em 2007, quando fiz a cobertura jornalística sobre a catástrofe na cidade, com o objetivo de dar vez e voz ao povo, por várias vezes fui surpreendido por comentários que diziam que eu era sensacionalista. E agora, ainda bem que eles aprenderam a dar vez e voz, pelo menos num determinado momento, para o povo, eu faço esse voto de congratulação, porque eles estão tendo como bons exemplos aquelas atitudes que a gente faz, infelizmente, nesses episódios tão ruins para a nossa cidade, mas que a nossa TV, e seja ela qual for, tem que estar nesse momento como veículo de comunicação ao lado do povo. E eles tentaram fazer isso, eu acho que merece nesse momento ser ressaltado, porque reconheceram o erro que tiveram no passado. Voto de congratulações com a Conlurb, com o senhor Paulo Wagner Guimarães Pena, nosso juiz de direito, que atua de forma eficaz para ajudar na justiça tudo aquilo que possa melhorar e possa dar mais andamento à justiça nesse momento tão difícil para a nossa cidade. Com o CREA, com a Defensoria Pública, que os defensores tomaram ciência de algumas atitudes que fiz na TV e agiram em função disso, então eu gostaria de chamar a atenção
dessa importante instituição no município de Nova Friburgo. Não havendo mais discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu queria pedir autorização ao vereador Jorge Carvalho, se o senhor pudesse também subscrever o voto de pesar que foi feito com a Cisão. A Cisão é uma pessoa, grande amigo nosso, uma pessoa que veio para Friburgo e se tornou friburguense, que ele investiu dentro de Friburgo, acreditando nas suas empresas, acreditando, gerando emprego no Nova Friburgo. E do Moacir Nassif também, senhor vereador Jorge. Muito obrigado. Mário Nassif. Mário Nassif. Perfeito. Senhor presidente, com relação ao empresário Assis Cordeiro, popular Assisão, realmente o vereador Nami faz essa lembrança de que ele mudou para Friburgo, radicou-se em Conselheiro Paulino, e ele era extremamente bairrista. Ele tinha todos os seus negócios ali na nossa área, ali em Conselheiro Paulino, e ele fazia questão, vereador Renato Berme, de fazer todas as suas compras no comércio de Conselheiro. Ele valorizava muito o distrito em que ele estava ali instalado com a sua empresa, uma empresa com mais de 10 carretas na área de transporte, gerando emprego, com aquela simplicidade, um homem trabalhador, amigo e sempre preocupado com o Nova Friburgo. E tem uma passagem muito interessante que o Assisão, ele era muito amigo do prefeito licenciado, doutor Heródoto, e ele sempre me pedia para conversar com o Heródoto. Conversa com o Heródoto, e nós sempre fomos adversários naquelas lutas de PMDB de MDB com a Arena, aquelas histórias todas. E você um dia tem que conversar com o Heródoto, ele sempre falava isso. E o dia que eu fui designado pelo partido, o doutor Renato estava na reunião, o partido designou que eu representasse o PMDB na conversa inicial que originou a chapa Heródoto Bermerval, eu fiz questão de levar o Assisão comigo. Fiz questão que ele fosse, uma forma de homenageá-lo, porque, vereador Cláudio Damião, a vida toda ele pedia que eu conversasse com o Heródoto. Eu não achei justo o dia que nós fomos conversar, a pedido do Braulio Rezende, que eu não o levasse. Então eu fiz questão que ele fosse testemunha daquela conversa. E ele ficou muito grato pela participação naquele evento, que foi um evento que acabou se transformando na eleição do prefeito e do vice, e foi uma homenagem que eu prestei ao grande amigo Assisão. Falar do Mário Nassif é falar da história do futebol friburguense. O Mário participou a vida toda do friburguense, ao tempo em que o friburguense ainda era Fluminense Atlético Clube e jogava aqui na Praça do Suspiro, onde hoje é o Teatro Municipal. Ele era o campo do Fluminense. E o Mário já era membro do Fluminense naquele tempo. Era o chamado azulino, né, Reinaldo? Era o azul e branco. Reinaldo jogou futebol friburguense, que era o Fluminense, que não era tricolor. Ele era azul, as cores azul e branco. E o Mário sempre com a sua atividade lá no Fluminense e também na Euterpe, na banda Euterpe, já que ele residia ali ao lado da sede da banda e tinha uma preocupação, um carinho muito grande com aquelas atividades. Marquinhos, vereador Marcos Medeiros, permita falar assim, mas o conheceu ainda como criança, seus pais lá diretores, seu pai presidente, e o Mário lá ajudando na questão de patrimônio. Ele era muito preocupado com os instrumentos da banda, com o arquivo, ele tinha um carinho muito grande com aquela situação lá, é verdade. O armário das partituras, das fardas, né, dos instrumentos, e foi uma pessoa que deixou aí uma ficha de trabalhos na cidade muito, muito importante que devemos reverenciar. Dificuldade conversando com o filho dele, ele relatou que
o corpo do pai sumiu no dia. As pessoas... O hospital avisou que ele havia falecido, mas ninguém localizava o corpo do seu Mário. Então, foi angustiante para a família aquela situação, e foram encontrar o corpo do Mário, parece que no ginásio aqui do IENF. E ele estava internado no Hospital São Lucas, e veio a notícia do falecimento, e a família não conseguia encontrar o corpo do Mário. Me permitir, ambos os votos de congratulação, de pesar, infelizmente, são duas pessoas que estavam presentes em nossa sociedade, enquanto vivos, sempre mereceram congratulações pelas atitudes que fizeram na nossa cidade. A gente votar um voto de pesar é homenagear duas pessoas que contribuíram muito para a sociedade friburguense. Agora, por outro lado, são duas pessoas que foram transferidas, já nesse momento que a gente tem informação, do São Lucas para o Raul Sertã, que vieram a óbito. Eu fiquei impressionado porque o Assisão estava bem. Eu perguntei, o que houve? Ele, não, eu estou com pedra nos rins, isso aí é tranquilo. E foi levado para o interior. Óbvio que ali, naquele momento, tinham centenas e centenas de pessoas que estavam sendo colocadas na própria, onde tem a capela, retiraram os bancos e puseram algumas camas, e o atendimento foi ali. Mas, infelizmente, de repente, até devido à quantidade de pessoas... O Mário chegou a falecer no São Lucas. Ele não chegou a ser transferido para o Raul Sertã. A decisão eu vi, estava bem. O Mário faleceu lá no São Lucas, aí nesse meio tempo da confusão aí, do acidente, é que o corpo desapareceu e a família teve dificuldade em encontrar. São pertinentes seu voto, os dois votos de pesares são pertinentes porque são duas pessoas que mereciam congratulações enquanto estavam em vida em nossa sociedade. Inclusive foram homenageados por essa casa, com o título de cidadão friburguense, todos dois. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Mané Martins. Eu queria pedir, nobre vereador Jorge Carvalho, se eu poderia assinar com Vossa Excelência esses dois votos que Vossa Excelência faz com a Cisão e com o Mário, dizer que eu fui o autor do título de cidadão friburguense ao Cisão. Assim que o Cisão veio para Friburgo, ele tinha uma propriedade lá na área rural do terceiro distrito, lá em Conquista. Depois ele mudou de ramo, se instalou em Conselheiro. Realmente era uma pessoa respeitada, uma pessoa que sempre, a vida dele era ajudar o próximo. O mesmo acontecia também com o Mário, no futebol, uma pessoa que estava sempre de bem com a vida, e parece que era uma pessoa que trabalhava voluntário. Eu acho que ele não tinha salário, ele ajudava o esporte por gostar do esporte. Então é muito bem lembrado esse voto que Vossa Excelência faz. O Mário Nassif teve uma sapataria na Rua 7 durante muitos anos. Isso. Então, eu queria pedir permissão a Vossa Excelência, eu poderia assinar também. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Só para finalizar, o Assisão, infelizmente, óbvio, faleceu, e um dos pedidos que ele havia feito enquanto vida, um dia, pouco tempo que eu tive a oportunidade de almoçar com ele no restaurante, foi que ele tinha uma dívida para receber com o prefeito Heródoto e não conseguiu receber. Foi um dos pedidos que ele havia feito para que intercedesse de maneira favorável, para que ele pudesse, infelizmente. Vereador Renato Abirrame. Senhor presidente, esses votos de pesar realmente são figuras ilustres da nossa cidade, amigos antigos, Assisão, Mário Nassif, Aristóteles Queiroz Filho, ilustre cidadão, foi uma dádiva para Nova Friburgo recebê-lo. Eu quero resumir o que eu gostaria de fazer, assinar com todos os mais de 400 mortos na nossa cidade. Eu acho que o vereador Isaac Demani fez bem, que todas as famílias de Nova Friburgo, Teresópolis, todas as cidades atingidas, nós temos que fazer o voto de pesar, lamentar. E eu quero lembrar aqui o nome do ex-prefeito Paulo Azevedo, que eu fui adversário político dele, mas sempre tive excelente relacionamento interpessoal com ele. Foi lamentável o falecimento dele, compareci
ao velório, compareci à missa de 7º dia, uma homenagem que eu acho que o Friburgo tem que prestar a um homem que ajudou muito, lutou muito pela nossa terra. Vereador Isaac. Senhor presidente, não. pela ordem. Pois não, vereador. Fazer menção aqui nos votos, pesar que fiz, na verdade, especifiquei 2 aqui, do meu amigo particular, o advogado Paulo Henrique Araújo Júnior, e também do ex-prefeito Paulo Azevedo, que infelizmente também faleceu, uma pessoa que tem a sua história marcada no Nova Friburgo, e tem que ter a reverência, o respeito a isso, e aqui a todas as famílias vitimadas por essa grande tragédia que veio aí assolar a nossa cidade, que veio marcar com a mancha negra o dia 12 de janeiro, nunca mais vai sair da nossa memória, do nosso esquecimento, mas nós temos que perguntar a Deus por que tudo isso aconteceu e termos forças aí para buscarmos reconstrução da nossa cidade, levantarmos a cabeça e seguirmos em frente, mas enlutados, com o coração rasgados, entristecidos de fato por tantas mortes, tantos desaparecimentos que infelizmente vão acabar resultando com a declaração de morte dessas pessoas que até hoje não foram encontradas. Então, o Nova Friburgo passa realmente um momento trágico da sua história e está, de fato, lutado por tudo isso. Vereador Marcos Medeiros. Eu tive na propriedade do excelentíssimo senhor ex-prefeito Paulo Azevedo, que o vereador Jorge Carvalho conhece tão bem, o vereador Renato, o vereador Manel, o vereador Serginho, Reinaldo nem tanto, porque foi adversário político. E vi, é um morro, mais ou menos de uns 800 metros de altura, 80 graus de, mais ou menos, de inclinação, e lá no alto parece-me que tem uma pedra enorme que ela mexeu um pouco e desceu aquela quantidade de terra e levou aquela casa antiga, né, onde ele gostava de ficar, eram 2 residências, antes dele ser prefeito, que era essa casa mais antiga. E depois que ele foi prefeito, ele construiu uma casa bem melhor. E pela quantidade de terra, pedra que desceu, não havia a mínima possibilidade de sobrevivência. Então, e o próprio morro que estava atrás, era um pasto todo verde, era um local que dificilmente alguém fizesse algum tipo de estudo e pudesse chegar à conclusão que ele desceria. Mas, infelizmente, aquilo, conforme aconteceu em vários pontos da cidade, que não tinha previsão de acontecer qualquer acidente, infelizmente, essa pedra mexeu, a quantidade de terra desceu e levou a casa, e junto com ele, toda a história do ex-prefeito Paulo Azevedo, que esse próprio imóvel que a gente está aqui nesse momento foi ele que comprou, a Via Expressa e vários outros bairros de Nova Friburgo foram calçados por ele. Minha mãe foi vereadora no mandato dele, então, com certeza, é uma pessoa que tem que ser reverenciada. Senhores vereadores... Gostaria também, se Vossa Excelência permitir, pedir autorização para acompanhá-lo desse voto de pesar. Com certeza, vereador Jorge Carvalho. Paulo, e também com o Aristóteles Queiroz Filho, que esteve poucos dias antes de falecer, esteve nesta casa, participando daquela reunião comunitária, homenagem comunitária, e eu tive a oportunidade de citar o nome dele, o Aristóteles, um homem muito ligado às questões ambientais. E o vereador Marcos Medeiros cita algumas obras e algumas realizações do ex-prefeito Paulo Azevedo, que partiu também nessa situação dolorosa da cidade de Nova Friburgo. Nós que militamos com ele por mais de 20 anos, desde o tempo do MDB, depois do PMDB, fui secretário de governo, do seu primeiro governo, fui secretário de Educação, o substituí na presidência do PMDB. Paulo sempre foi um político muito combativo e combatido, um político polêmico nas suas realizações, mas tem a sua folha de serviços prestadas à Nova Friburgo. Eu andei lendo alguma coisa na grande imprensa e acho isso, tem a minha opinião pessoal sobre o Paulo político, a sua carreira, mas isso nós que fomos companheiros durante muito tempo, estivemos estremecidos num período curto, e depois, por ocasião do falecimento da Cirema, irmã do Paulo, eu fui ao enterro e resolvemos essas pendências antigas e fico observando essas questões
e li 2 matérias no jornal O Globo, acusando o Paulo de ser o grande responsável pela tragédia que aconteceu em Nova Friburgo, pelas ações dele ao tempo em que foi prefeito. Eu não vou entrar no mérito da discussão, mas eu entendo que ele não está aqui para se defender, não é? E nem foi me dado procuração para fazer defesa desse sentido. Mas só quero citar um fato aqui, e bem lembrado pelo vereador Reinaldo Rodrigues, que Vossa Excelência, vereador Marcos Medeiros, frisou bem que sempre foram adversários. E o vereador Reinaldo Rodrigues, há pouco tempo, citou a questão daquela desocupação promovida pelo ex-prefeito naquela área da Via Expressa, próximo à Pedreira, da Pedrinco, onde mais de 200 famílias foram retiradas e era uma ocupação irregular. Então, eu deixo só para avivar a memória das pessoas esse fato. E agora, acusar, ele teve 8 anos de mandato, acusar o ex-prefeito que faleceu, que não está aqui para se defender, de ser o grande responsável pela tragédia que se abateu sobre a cidade, eu acho que é, no mínimo, injusto. Não é, vereador Nami? Porque quantos prefeitos passaram por aí que as ocupações foram sendo feitas? Conselheiro Paulino, por exemplo, se nós observarmos o crescimento demográfico de Conselheiro Paulino, ele ocorreu a partir de meados de 1960. E essa época, quem foram os prefeitos a partir daí? Não é verdade? São Geraldo, a mesma coisa. Rio Grandina, a mesma coisa. O 3º distrito. Córrego Dantas, a mesma coisa. Então, eu acho que é injusto, acusar a quem não pode se defender, a quem não está mais aqui para se defender. Tem que fazer uma análise correta da situação. Tem culpados e culpados nesse caso, mas não é o que não está aí, que não pode estar falando. Pode não, vereador? Uma forma simplória de acusar uma pessoa sem nenhuma razão. Eu lembro que, em dezembro de 1999, fazendo 11 anos, houve uma catástrofe muito maior do que a nossa, na Venezuela. O presidente era Hugo Chávez, como é ainda hoje, e lá morreram 25 mil pessoas, e tragédia semelhante, com enchentes e desmoronamentos, e ficaram 200 mil desabrigados na Venezuela há 11 anos. Quer dizer, são situações, igual o terremoto de Lisboa, que foi em 1º de novembro de 1755. Ninguém foi culpado. Lisboa, e eu gosto de dar esse exemplo de Lisboa, foi logo reconstruída e está até hoje lá. Então, nós vamos reconstruir Nova Friburgo, nós vamos mudar esse panorama e não vai acontecer mais isso. Obrigado, presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Eu ouvi atentamente as palavras do vereador Jorge Carvalho. Todo mundo sabe que, talvez, né, na história política de Friburgo, talvez eu tenha sido o político, o vereador que mais tenha feito oposição ao ex-prefeito Paulo Azevedo. Só que sempre dentro do campo político, sempre fiz oposição ao governo do Paulo e não à pessoa do Paulo. Né, a gente pode citar que uma pessoa que conseguiu se eleger 2 mandatos, né, dentro de uma cidade igual a Nova Friburgo, com certeza muita coisa foi feita. Eu até quero aqui falar a respeito do que o vereador Jorge Carvalho falou da ocupação lá daquele terreno lá da Via Expressa. Na minha opinião, foi um ato de coragem do ex-prefeito Paulo, porque, se não fosse isso, poderia hoje ter lá se criado uma grande favela, que estava sendo criado lá, e ele realmente foi corajoso. Embora naquela época eu achei que não deveria ter iniciado, né, deixaram iniciar, e depois ele teve que tomar essa atitude, assim como a Via Expressa, que ele também terminou. Essa Câmara que hoje existe aqui, né, que na época, eu já falei aqui, fui contra, porque achava que naquela ocasião teria outras prioridades, foi algumas coisas do que a gente pode citar que o ex-prefeito Paulo fez. Então, com certeza, quero me juntar aqui ao vereador Isaac Demânia, no voto de pesar com os familiares do seu Paulo Azevedo, né? Marcou o seu nome aqui na Friburgo, político naturalmente, muitas vezes ele é amado por muitos, odiado por outros, né? Isso faz parte da democracia,
mas a gente lamenta, com certeza, que uma pessoa que tanto fez por Nova Friburgo também tenha nos deixado assim como outro. Então, por esse motivo, também gostaria de assinar. E ressaltando mais uma vez, sempre foi dentro do campo político. Fiz a oposição, não concordava com a maneira que ele tinha de governar, mas contra a pessoa do ex-prefeito Paulo Azevedo nunca tive nada, a gente sempre teve um bom relacionamento. Obrigado, senhor presidente. Vereador Namo Nascimento. Senhor presidente, questão de ordem, eu queria também pedir ao vereador Isaac Demani que eu pudesse subscrever esse voto de pesar com o ex-prefeito de Nova Friburgo, Paulo Azevedo. Eu comecei minha vida pública na advocacia e tive vários embates jurídicos contra Paulo Azevedo, mas foi uma pessoa que sempre me respeitou, sempre trocávamos ideias, e eu acho que ele marcou a sua história, porque o Paulo tomou algumas atitudes audaciosas que muitos não tomariam como chefe do Poder Executivo por questões demagógicas. E uma dessas foi a desocupação ali de Olaria, atrás na Via Expressa ali. Eu me lembro que naquela ocasião houve até uns movimentos populares e ele foi à imprensa e disse que iria desocupar porque iria evitar um problema futuro, que até a vida das pessoas podem ser preservadas. Eu me lembro disso. Ele fez sua parte, eu acho que, infelizmente, foi vítima também da tragédia que muitos sofreram. Mas em relação a isso que o Jorge falou, que jogar culpa no governante é muito fácil. Eu acho que todos nós estamos na vida pública, temos que ter a coragem, a determinação e dar apoio a um governo quando tiver uma ocupação irregular. Porque a ocupação irregular hoje é uma política demagógica. A gente deixa fazer ocupação irregular e amanhã vem uma tragédia dessa e as pessoas morrem, ninguém quer ser ocupado disso. E eu acho que Friburgo, no momento agora, ele vai reescrever a sua história. Eu acho que o que aconteceu na Friburgo é uma coisa inusitada. Eu estive ontem ali na Estado Friburgo-Teresópolis, não sei se Vossa Excelência tiver a oportunidade de chegar até ali na entrada ali de 2 quilos, próximo à casa da ex-prefeita Saudade Braga, e desceu matas inteiras. Então, eu acho que não é culpar a OAB, nenhum prefeito foi culpado, vereador Jorge. Eu acho que a natureza, a mãe natureza, mostrou a sua força e mostrou que nós, homens, somos significantes junto a ela. Entendeu? Porque, se vocês tiverem oportunidade, vá lá no loteamento 2 quilos, que vocês ficarão estarrecidos do que aconteceu. Matas inteiras desceu, matas, um troço assim, inusitado. Eu tive nosso amigo Ramiro ali, do Corgo Dantas, morreu e toda a família. A casa dele foi arrastada com a chuva, você não vê nada mais, virou um monte de terra onde havia um caso, como aconteceu no condomínio do Lago, lá em Conquista, quer dizer, isso foi a força da natureza. E queria pedir também ao vereador Marcos Medeiros que eu pudesse subscrever também esse voto com Aristóteles, porque Aristóteles também marcou a sua história no Friburgo, um cara idealista, um cara de determinação, e isso vale muito para um homem que entra na vida pública, acreditar nos seus ideais, acima de tudo, nos seus ideais. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Marcos Medeiros. Faço 5 votos de pesares, mas gostaria de chamar a atenção de alguns deles para o Marco Antônio Verli da Conceição, que era sargento do Corpo de Bombeiro. Verli, que ele estava lotado no IEF, e o IEF depois se juntou com a Serla, com a FEEMA, se transformou em INEA, e lá ele combatia cada canto desse município, protegendo a natureza, animais silvestres. Tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas destas ocorrências que ele fazia na cidade e que estava de férias e não prestando serviço no Corpo de Bombeiros. Foi chamado logo pela manhã, quando caiu aqui a rua Cristina Zied, o barranco, ele, no afã, junto com Vitor Lembo e o Flávio Wanderson, 2 bombeiros também, e com mais 3, os 6 foram procurar ajudar. O morro caiu, as pedras começaram a passar e pegaram esses três bombeiros. O Verli, que eu tive com ele a última vez lá na queda, na rua São Roque daquela casa, o Vitor Lembo e o Flávio Wanderson, são 3 heróis da nossa sociedade que, infelizmente, foram abatidos nesse momento da tragédia, buscando salvar vidas aqui bem próximo, na esquina. Caiu o barranco, derrubou a Autoway, derrubou aquele estacionamento da Yamaha e ali eles ficaram soterrados. Havia um rumor na cidade que os 3 conseguiram saírem vivos
conseguiram salvar e a gente ficou feliz. Eu cheguei até a gravar, porque eu estava do outro lado da cidade, felicitando pelo trabalho dos 3 saírem vivos, mas infelizmente depois eu tive que editar e tirar, porque os 3 não conseguiram sobreviver. E o Aristóteles, conforme lembrou bem o vereador Jorge Carvalho, sentado aqui uns dias, eu vi que ele estava muito abatido, eu até comentei que fisicamente ele estava debilitado, mas um dos últimos atos da vida do Aristóteles foi sentar nessa cadeira aqui e acompanhar a nossa reunião. Aristóteles, que era um guardião do meio ambiente, conforme todos já falaram, era um homem combativo, mas, por outro lado, um homem afetuoso, um homem que procurava defender o meio ambiente da maneira mais educada e elegante possível. Então, são pessoas que são mais alguns dos heróis da nossa sociedade que, infelizmente, não estarão entre nós a partir de uma data tão próxima e recente. Então, merece esse voto de pesar e a congratulação pelo momento em que eles estiveram vivos aqui em nossa sociedade, nos premiando com ações que ajudaram a melhorar a qualidade de vida da nossa cidade, do nosso povo e da nossa gente. Senhores vereadores, eu gostaria de propor que seja respeitado o minuto de silêncio, em razão aí do passamento de todas as vítimas aqui mencionadas e outras tantas que não foram, né, em respeito aí à grande memória que ficará dos nossos friburguenses queridos, né, que tanto fizeram por essa cidade e que, lamentavelmente, não estão mais junto conosco. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito a todos que de pé cumpram o minuto de silêncio. Dando continuidade. Presidente, uma questão de ordem. Só antes de reiniciar a votação aí das comissões, só porque o vereador Cláudio Damião ele trouxe trouxe aqui uma indicação a respeito da empresa Águas Nova Friburgo. Eu acho importante citar agora, porque eu quero até aqui fazer um apelo. Eu recebi várias reclamações essa semana, não só na minha sala, como lá em Olaria, andando pelas ruas, que a empresa está cobrando a conta d'água baseada na leitura anterior, do mês anterior à tragédia. E como muitas pessoas ficaram sem água há mais de 20 dias, estão sendo cobrado um preço ainda maior. Então, quero fazer um apelo aqui à direção, os diretores da empresa Águas Nova Friburgo, que possa rever essa situação, porque realmente tem tido muitas reclamações. Não sei se os senhores receberam, mas eu recebi algumas reclamações nesse sentido, e gostaria de fazer apelo, já que muitas pessoas perderam muita coisa, muitas pessoas ficaram sem água durante um grande período, tendo também que comprar água, e a conta veio acima do valor que deveria vir. Então, fazer um apelo aqui à empresa para que possa rever essa situação. Só para trazer uma informação, vereador, ontem eu estive com o prefeito e fiz o mesmo apelo a ele, né, devido às inúmeras reclamações que nós temos recebido, pelo alto valor que está sendo cobrado nesta conta, né, do mês da CAENF, e passei essa preocupação para o prefeito, que disse que iria pensar em algumas atitudes que poderiam ser tomadas nesse sentido de poder proteger aí a nossa população dessa cobrança que está sendo feita esse mês pela CAENF. Realmente muitas pessoas estão reclamando, né, e com devido atenção nós devemos tratar essa questão. Vereador Maria Martins. Eu queria, vereador Reinaldo, te parabenizar pela essa ideia
e que seja estendida a Energisa também, que as pessoas ficaram muitos dias sem energia, e eu tenho certeza que o doutor Maurício vai ter consciência e não vai cobrar o consumo nos dias que não teve, ficaram sem energia. Por outro lado, eu quero até parabenizar a Energisa, que realmente ficaram não tanto tempo como a gente podia imaginar, devido ao que aconteceu, que foram inúmeros postes que foram destruídos, quebrados, caídos, e principalmente no terceiro distrito a gente ficou 3 dias ou 4 dias só sem energia, depois voltou ao normal de novo. Mas eu acho que tanto a água de Nova Friburgo como a própria Energisa tem bom senso e que vai ajudar os consumidores nessa hora tão difícil que a gente está passando aqui em Nova Friburgo. Muito obrigado. Vereador Isaac Demânio. Senhor presidente, aproveitando o assunto, a questão da Energisa até nem foi tão grave em Nova Friburgo, até por conta de tudo que aconteceu, em mais ou menos num prazo de 3 dias, ela conseguiu restabelecer o serviço. A situação da Companhia Águas Nova Friburgo é um tanto quanto diferente, né? As suas tubulações são subterrâneas, na sua grande maioria, e eles ainda estão trabalhando na recuperação da sua rede, seja da rede principal, da rede periférica. Mas o que me traz aqui a falar sobre a Água Nova Friburgo é o seguinte: ela é uma concessionária de serviço público e nós entendemos toda a tragédia ocorrida. Ninguém aqui está dizendo que a empresa não está empenhada em solucionar a questão. A situação é que a maioria das pessoas ficaram sem abastecimento d'água durante 15 dias, que é mais ou menos que é exatamente a metade do mês. Então, a maioria da população ficou a metade dos dias do mês sem abastecimento d'água. E a concessionária não disponibilizou carros-pipa suficientes para atender a população. E vai cobrar agora o mês inteiro do cidadão que ficou sem abastecimento d'água e não recebeu carro-pipa em casa. Compreendendo, repito aqui, todas as dificuldades que ela está enfrentando e sendo testemunha de que estava empenhada na solução. Só que o consumidor não pode ficar em casa sem receber o abastecimento d'água. Isso me levou a fazer uma denúncia ao Ministério Público, o que desencadeou depois com a ação, onde houve uma liminar na Justiça friburguense, determinando que a concessionária tivesse algumas ações. Só que agora a cobrança vai vir integral, o que se revela aí uma verdadeira covardia. A concessionária teve prejuízo, mas a população também teve muito prejuízo, então estava na hora da concessionária mostrar seu lado social e absorver um pouco mais desse prejuízo e não onerar o nosso cidadão, como bem trouxe aqui o vereador Reinaldo Rodrigues, com certeza, vereador Luciano. Na última quarta-feira, por volta de 7h30 da manhã, a concessionária vinculou uma propaganda na InterTV, dizendo que 90% da população já tinha sido restabelecido o fornecimento de água. Mas era em Niterói, não era em Friburgo, não? Deve ser, porque no mesmo dia eu tive um programa na Rádio Conselheiro Paulino e várias pessoas de Conselheiro ligaram para a rádio, falando que não tinha água, tanto na parte alta como na parte baixa de Conselheiro Paulino. Então, não é possível que só os 10% estariam ali em Conselheiro. Então, além de não atender a população como deveria, ainda usou uma propaganda enganosa, que com certeza não foi barato para a empresa, para iludir e mentir para a população de Nova Friburgo. Então, além das palavras do vereador, deixar esse registro, que após até o programa de várias pessoas reclamarem, eles pararam de vincular essa propaganda. Então, além de tudo, ainda que tentaram aí iludir e mentir para a população. Luciano. E eu também recebi diversas reclamações. Eu, particularmente, fiquei 15 dias sem abastecimento d'água. Solicitei água através da via alternativa, que seria o abastecimento por carro-pipa. Não fui atendido em minha residência, como centenas e milhares de friburguenses também não foram atendidos. Então, eu não deixo de reconhecer as dificuldades enfrentadas pela concessionária. Eu estou sendo insensível a isso, que eu testemunhei as dificuldades. Só que a comunidade, a população, não poderia ter ficado privado do mais essencial dos bens, dos serviços prestados, que é o abastecimento d'água. Daí a minha indignação por essa omissão, eu posso dizer, da concessionária Águas Nova Friburgo, e não contratar caminhões-pipas em número suficiente para atender a população através da via alternativa, que é o abastecimento por carro-pipa, já que
o abastecimento pela via normal, ela estava encontrando dificuldade em restabelecer. Tenho notícias de localidades que ficaram 20 dias sem abastecimento d'água e, infelizmente, podem ter certeza que existem ainda algumas localidades que a população ainda não teve o abastecimento restabelecido. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião. Pela ordem. A minha indicação, que eu até solicitei em regime de urgência, ela versa exatamente sobre isso. Considerando as tragédias ocorridas no dia 12 de janeiro no município de Nova Friburgo, solicito a isenção no pagamento das contas de água e esgoto daqueles titulares que tiveram interrupção no abastecimento. Reivindico ainda a religação do hidrômetro, sem custos para as vítimas com casas destruídas, semi-destruídas ou em áreas de risco. Porque é bom lembrar que a religação da água tem um custo de R$100 e tantos, quase R$200. Se a pessoa pedir para tirar o hidrômetro, ela vai ter um custo enorme. Aonde foi destruído, se ela não reivindicar, vai ter um custo enorme, porque toda a religação é cobrada. Então, a reivindicação ela vai nesse sentido. A gente não desconhece o esforço da empresa, sabemos que não é fácil, foi uma calamidade que se abateu sobre toda a cidade, mas não é justo que as pessoas que não tiveram abastecimento ou tiveram abastecimento interrompido paguem por uma conta de um serviço que não foi prestado. Então, não é uma crítica que é aberta à empresa, não se trata disso, mas é a defesa do direito do cidadão, direito do consumidor, ele pagar por aquilo que ele usar. Se ele não utilizou, se ele não recebeu o serviço, não é justo que ele pague. No que diz respeito ao hidrômetro ou a qualquer outro tipo de serviço, como a religação de esgoto, naquilo que foi destruído, eu acho que é uma questão social, que depende de uma ação do prefeito, e por isso a indicação ao prefeito, de tomar alguma medida junto à empresa, de que ela não cobre, porque é uma situação totalmente excepcional. Não foi um desejo do cidadão de ter que fazer a religação de esgoto, de ter o serviço interrompido, de ter o hidrômetro cortado ou destruído, foi algo que foi provocado por uma calamidade. Portanto, a gente faz aqui a indicação para que o prefeito, em acordo com a empresa, estabeleça as normas para que isso não seja cobrado e, mais uma vez, a população não seja onerada ou penalizada por isso. Senhores vereadores, dando prosseguimento à sessão, requerimento de informações de autoria do vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da aquisição de materiais pela Fundação Municipal de Saúde. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, eu fui surpreendido no ano passado com um edital no jornal A Voz da Serra, que publica as mensagens, as contratações, os editais de licitações da Prefeitura, das autarquias, e me surpreendi com a compra de 840 mil envelopes, 37 por 45. Ou seja, se a nossa população for de 180 mil habitantes, nós estávamos comprando 840 mil envelopes, uma média aí de 4, 5 envelopes por cada friburguense. Algo inusitado, eu não sei para que tanto envelope e aonde iam colocar tamanha quantidade de envelopes. Envelope 37 por 45. A compra ainda muito maior, mais de 1 milhão de envelopes, porque tinha outros tamanhos. Esses 840 mil envelopes me causou a maior surpresa. Nós não temos uma centrífuga no município para tratar o sangue. Estávamos fazendo o tratamento do sangue em Teresópolis e em Petrópolis, porque nós aqui temos um hemocentro que a única centrífuga está com defeito, há muito tempo com defeito, parece que agora vão comprar uma, e R$ 226.800 para comprar 840 mil envelopes, me pareceu, além de desperdício, uma conta nada racional ou razoável. Fiz a denúncia, curiosamente houve um edital cancelando a compra dos 840 mil envelopes. Não estou fazendo juízo de valor com relação ao comportamento de ninguém, mas me parece muito estranho. Como legislador e fiscal do dinheiro público, da coisa pública, me cabe aqui questionar. Por que comprar 840 mil envelopes numa situação em que a emergência é a compra de uma centrífuga, de equipamentos médicos hospitalares, de uma ambulância para transporte dos pacientes, de tantas outras coisas de necessidade e de valor que salvam vidas, envelope não salva a vida de ninguém, e depois cancela a compra, a partir da denúncia que é feita aqui dessa tribuna. Daí o requerimento de informação e a necessidade de que a Fundação Municipal de Saúde se explique. Não se explique só para mim, se explique para toda essa casa e, principalmente, se explique para a população de Nova Friburgo. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca de obras realizadas em escolas da rede municipal. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, no governo
passado, que é do Heródoto, tive a informação e li pelos jornais o decreto número 125, de 20 de maio de 2010, desativou a escola Luiz Mastrângelo, e o decreto 126 desativou a Escola Municipal Rio Grande de Cima. O pedido de informação tem como objetivo quais foram os motivos que levaram essas escolas que tiveram, não sei se reduzido o número de matrícula, mas uma escola, se matricular 1, 2 ou 3 pessoas e conseguir retirar essas pessoas do analfabetismo, no meu modo de entender, cumpriu a sua função social. E vários outros são os pedidos que são elencados, porque, conforme tão bem defende o vereador professor Pierre, e todos nós aqui, o vereador Jorge Carvalho, que são professores, a educação é o grande instrumento para que a gente possa modificar a sociedade futura. Me lembro, quando criança, participava, 16 anos mais ou menos, presidi o Interact Club, que é a juventude de Rotary de Nova Friburgo, e ouvi uma palestra no Rotary Nova Friburgo, onde o palestrante era um desembargador que já não está mais entre nós, ele faleceu, e ele falou o seguinte: o mundo, os políticos não gostam de educação, por quê? Porque é muito mais fácil você manipular, comprar ou convencer, não, sem desmerecer, não são palavras minhas, são palavras de desembargador. Aliás, Jorge Loretti, o senhor conheceu bem, ele faleceu, não foi? Jorge Loretti. Isso, Jorge Loretti. Ele falou o seguinte, que é muito mais fácil você convencer um pedreiro do que convencer um engenheiro. Então, nesse sentido, a classe política, segundo palavras dele, isso ficou marcado bastante, o não investimento na educação é por termos a facilidade de manipulação do povo. Então, quando se fecha escolas, principalmente estas escolas que estão localizadas em comunidades que são longe daqui do centro da cidade, com certeza a gente tem que observar se há precariedade com relação às instalações, que tipo de motivo que fez com que fechasse, quantos alunos têm matriculado, se há muita falta. Por quê? Porque eu tive, vereador Jorge Carvalho, a oportunidade de visitar agora bem próximo, vereador Manuel Martins, que conhece tão bem, a Florândia. E os produtores da sua região, eles reclamaram de uma matéria que a Rede Globo fez, aonde eles produzem, e a Rede Globo falou que aquela produção estava sendo regada com água poluída. E esse material, essa produção que eles entregavam no Ceasa, em função do preço de São Paulo, uma caixa de um determinado alimento, São Paulo consegue vender a R$50 e eles vendem por 10, e esse produto, ele não está sendo regado com água poluída, e sim com água de nascente. Só que a Rede Globo pegou um determinado local, fez essa matéria e estendeu para toda a região serrana. O que tem a ver isso com a educação? Porque esses produtores me disseram o seguinte: se não for corrigida esse equívoco da imprensa, eles não têm outra oportunidade de trabalhar em que quer que seja. Por quê? Porque eles não tiveram oportunidade de estudar. A única coisa que eles fizeram foi trabalhar na agricultura. Então, quando se fecha determinadas escolas, conforme essas aqui, é importante que a gente saiba por qual motivo. Porque, por exemplo, nesse exemplo vivo que eu faço hoje, se eles fossem pessoas que tivessem adquirido determinada formação educacional, eles teriam a possibilidade de migrar para outra profissão, que não é o caso deles, que nasceram, viveram e, com certeza, vai chegar o dia que morrerão, mas trabalhando na agricultura. É de muito alcance social essas informações, e principalmente representa muito para aquele cidadão que está no interior, ele ter uma escola aberta, ele ter uma escola próxima da sua casa, que ele possa levar seus filhos. Então, a questão de números, ou seja, porque tem poucos alunos, a questão de números aqui, ela tem que ser suplantada em relação à função social que essa escola vai abrir. Sim, professor.
Vossa Excelência me permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Vereador Marcos Medeiros, Vossa Excelência faz Um minuto, vereador. uma observação importante com relação à questão da educação. Agora, são algumas reflexões a serem feitas, que acredito que a resposta ao requerimento tem que trazer. Primeiro ponto, por que está fechando e qual a alternativa que está se abrindo? Será que é por motivo das chuvas? Será que é por motivo exatamente do quantitativo de aluno tão somente? Se é pela questão de poucos alunos, qual é a escola que vai abrigar esses alunos que estão sendo deslocados dessa unidade? Então, isso é uma questão, são pontos muito importantes, porque se são áreas muito distantes, e isso vai pesar para o transporte desses alunos, o argumento que Vossa Excelência levanta é perfeito. É um ponto realmente a ser refletido, o requerimento ele cabe muito bem, em virtude desse esclarecimento dos motivos pelos quais essas unidades estão sendo fechadas. Porque a gente vê essa política acontecer no governo do Estado. O governo do Estado, porque tem 10, 12 alunos numa sala de aula, ele fecha a turma. E às vezes não tem essa turma, ele está ferindo inclusive a Constituição, se ele não fere, se ele não atende o processo educacional. Então, esse é um problema sério, e esse requerimento até solicito a Vossa Excelência, que assim recebido eu possa ter contato também para saber as reais razões. Creio que talvez tenha a ver com a questão estrutural do prédio. Pode ter sido abalado por algum motivo. Agora, outro argumento e também a questão de proximidade de outra unidade, isso tem que ser levado em conta, a observação que Vossa Excelência faz é muito pertinente. Vereador Manuel Martins. Veja só, vereador, a questão do colégio, o Colégio Florante da Serra já está pequeno, ele não suporta a quantidade de alunos que tem nesse colégio. Tem até uma sala emprestada ao lado de um vizinho que cedeu para a prefeitura, porque o colégio é pequeno para a demanda. E eu não acredito que esse colégio seja fechado, porque... Não, eu só citei a Florândia como um exemplo, haja vista que eu tive a oportunidade de ouvir os agricultores. Então, eu fiz uma ilação entre o que acontece com aquela comunidade de agricultores e o que pode acontecer com a escola Luiz Mastrangelo, com a escola Rio Grande de Cima, que são 2 bairros afastados do centro e que têm produtores também. Então, a questão da função social desempenhada por uma escola, você não pode levar em conta números, e sim pessoas. E citei o exemplo de lá, que os agricultores estão sendo prejudicados por uma matéria maldosa que foi feita, e eles não têm outra alternativa na vida a não ser serem agricultores. Aí saem de lá, vêm para cá, aí montam um barraco, infelizmente, no alto de um morro, vem a chuva, cai e mata essas pessoas. Então, em função dessa questão, não é especificamente a escola de Florândia, e sim o exemplo, por serem também escolas do interior do município. A respeito da agricultura, isso foi uma maldade muito grande. Eu tenho o maior respeito pela Globo, é uma emissora de grande porte, mas foi uma maldade muito grande que fizeram com os produtores rurais de Friburgo, porque os produtores jamais eles vão vender um hortigranjeiro contaminado. E Vossa Excelência viu ao lado do colégio ali o japonês que produz, tem uma produção enorme e que desce de domingo a domingo para o Ceasa do Rio. E com essa denúncia, essa maldade que fez a Globo, os produtores de Friburgo estavam sendo discriminados no Ceasa do Rio, achando que o nosso produto estava contaminado, e que não é uma verdade, isso é uma baita mentira, isso não existiu, não existe. Então, foi muito oportuno Vossa Excelência ter ido lá, feito essa matéria, provando que realmente a agricultura nossa é sadia e pode ser consumida com certeza. Por derradeiro, peço e espero a aprovação desse requerimento, que tem como bojo corrigir determinado erro, se houver, com relação ao fechamento dessas 2 escolas. Os vereadores, o senhor quer falar antes, vereador? Eu acho que houve um erro aqui da secretaria na redação do requerimento que nós estamos discutindo aqui, porque aqui consta o seguinte, pelo menos o que está comigo, requerimento com o Executivo Municipal, solicitando informações acerca de obras realizadas em escolas da rede municipal.
Mas vai vir um outro, então. E a defesa que o nobre vereador faz, e bem feita e com muita razão, é acerca de fechamento de unidades. Há uma divergência aqui. Pode falar? Pode falar, vereador. Desativou a escola e no cerne do pedido é se essa desativação, conforme falou bem o professor Pierre, advém de precárias condições do prédio. Então, é para saber qual o motivo, se foi devido às precárias condições, se haverá obras, qual o real motivo. Se não foi, se foi o número de alunos matriculados, se foram poucos, no meu modo de entender, não deve ser desativada, porque o aluno não pode ser tratado como número, estando as condições das instalações em perfeita condição de funcionamento. Agora, se for com relação à precária condição do prédio, que se fale se já foi feito o edital, se já estão sendo realizadas as obras, qual o prazo de entrega. Então, a desativação. Então, o motivo se é por causa de estado precário ou não. Então, por isso que deve ter tido esse tipo de redação. Mas hoje, as duas escolas estão desativadas. Eu solicito, presidente, o vereador explica. De qualquer maneira, qualquer um dos dois assuntos seriam importantes. Mas eu solicito que seja alterada a redação. Pelo que eu estou entendendo, perguntar ao executivo... Eu solicitei, vereador, que pegasse lá o pedido original. Quais os motivos de fechamento das unidades? Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o segundo. O vereador tem 2 requerimentos de informação, enquanto a secretaria traz... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Queria só aproveitar para registrar a presença aqui de 2 pessoas que são muito importantes para o esporte friburguense, mas principalmente para o Nova Friburgo Futebol Clube. São 2 pessoas abnegadas pelo trabalho diário, né, na caça de talentos no esporte e principalmente lá em Nova Friburgo, que é o Brandão e o Gabriel, que estão aqui presentes na assistência hoje. Estamos passando um problema em toda a cidade, né, o Gabriel e Brandão. O clube lá está sendo utilizado hoje para levar aterro, né, mas com certeza que o Nova Friburgo Futebol Clube, como a cidade de Nova Friburgo, vai dar a volta por cima e nós vamos ter aquele centro de treinamento idealizado por vocês e pela diretoria atual e com certeza será um dos melhores